Olá pessoal, dando continuidade nas nossas aulas, hoje iremos trabalhar com tabelas para gerar mapas quantitativos e ordenados. Na aula passada, trabalhamos somente com informações qualitativas no mapa de localização de Santa Maria. Então, a ideia daquele mapa era representar diversidade. Utilizamos a variável cor para representar diversidades, ou seja, a América do Sul é diferente do Brasil, que o Brasil é diferente do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul de Santa Maria. Não poderia existir um degradê, uma transição de cores para dar ideia de ordem, pois as variáveis que nós estávamos trabalhando eram de diversidade, diferentemente do mapa de hoje. Na aula de hoje, então, vamos trabalhar com 3 mapas do Rio Grande do Sul por municípios, um referente à população e outros 2 referentes à produção agrícola municipal. Já sobre Santa Maria, por bairros, iremos elaborar mais 3 mapas. Um mapa da população total, um mapa coroplético, então, ordenado pela variável cor. Um mapa de círculos proporcionais para a população absoluta. Outro mapa para a população idosa. E um mapa de densidade demográfica, ou seja, vamos relacionar a área com a população, certo? Então, para nós adquirir essas informações, a gente precisa ir até o site do IBGE, onde a gente vai realizar o download das tabelas, correto? Então, no site do IBGE, que o link é ibge.gov.br, nós vamos em Sidra, certo? Então, Sidra é o banco de tabelas estatísticas do IBGE, então todos os estudos do IBGE que são divulgados em forma de tabela são disponibilizados aqui, certo? Como o nosso primeiro mapa nós vamos elaborar com base no Rio Grande do Sul, porque a gente já tem o shape do Rio Grande do Sul baixado, que é o que a gente realizou na aula passada, na aula do mapa de localização, então a gente só necessita as tabelas, ok? Então, o primeiro mapa que nós vamos elaborar, ou melhor, a primeira tabela que nós vamos adquirir é o mapa da contagem da população, ou seja, a primeira tabela que nós vamos adquirir é uma tabela referente à estimativa populacional para o ano de 2019. Nesse sentido, no Sidra, nós vamos clicar em pesquisas. Por se tratar de uma estimativa populacional, a gente tem que clicar na aba população, depois clicar em estimativas de população, certo? Aí vai nos explicar o que é a estimativa de população, que está aqui. A gente tem essa estimativa somente em uma tabela, né, que é a população residente estimada, para os seguintes níveis: para o Brasil, para grandes regiões. Essas grandes regiões, o IBGE se refere às 5 regiões propostas pelo IBGE, ou seja, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Por unidade da federação, no caso a gente gostaria de elaborar um mapa de população estimada por estado e, no nosso caso, por municípios. Então, vamos clicar nessa tabela 6579 e vamos selecionar as variáveis dessa tabela para nós realizar o download. Então, é uma população residente estimada, é a única variável que tem. Vamos pegar da de 2019, então é a população residente estimada no ano de 2019. E aqui vem uma parte importante, pessoal. Qual que é? É a seleção da unidade territorial. E se nós deixar o Brasil marcado como ele está, vai vir uma população estimada para o ano de 2019 do Brasil. Se nós clicar em grande região, vai vir uma população estimada para o Brasil e para a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nós não queremos nenhum desses dois. Nós queremos a população por município do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o nosso shape é do Rio Grande do Sul por municípios, correto? Então, aqui tem a opção município, nós vamos clicar nessas setinhas aqui, para ele detalhar um pouquinho mais a busca. Então, a gente quer município pela unidade da federação. Qual unidade da federação que nós desejamos? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está aqui, ó. Então tem 497 municípios. Revisando o que nós fizemos aqui, só tem uma variável nessa tabela, escolhemos então a população residente para 2019, filtrado por municípios do Rio Grande do Sul. Então, aqui tem uma prévia da nossa tabela, o nome dos municípios vão aparecer em cada uma das linhas, e nessa coluna, a única da tabela, no caso, até o momento, vai ter a população referente, a população estimada no ano de 2019. Se nós clicasse aqui e colocasse 2018, vai ter 2 colunas. Se nós colocasse 2017, 3 colunas, uma para 17, uma para 18 e uma para 2019, certo? Então, vamos fazer somente a de 2019 para não complicar muito.
ok? Depois de realizada essa configuração prévia, a gente vai clicar em visualizar. Certo? Carregada a nossa tabela, que é a 6579, de população residente estimada, a gente tem duas colunas nessa tabela, uma com o nome do município e outra com a população estimada no ano de 2019. Perfeito. Mas no Shapefile a gente necessita da seguinte situação. A gente precisa do código do município para fazer a união. Ou seja, essa tabela ela vai ser unida no nosso Shapefile. O que isso quer dizer? Vai ser criada uma coluna lá na nossa tabela de atributos com essas informações aqui de população residente. Então, para isso, a gente precisa habilitar o ID, que seria o código do município. A gente faz isso clicando nesse olhinho aqui e em exibir códigos, certo? Agora sim nós podemos realizar o download dessa tabela, certo? Então, para realizar o download dela, vamos clicar em Funções, Salvar XLSX. Ok? Baixamos então uma tabela de população estimada para o Rio Grande do Sul em 2019, certo? Bom, vamos voltar, eu vou voltar ao Sidra novamente, a página inicial. Agora nós vamos pegar duas informações referentes à produção agrícola, certo? Então, como é referente à produção agrícola, nós vamos vir em Pesquisa, Economia, Agropecuária, né? Produção agrícola, agropecuária. Aí tem as informações referentes ao censo agropecuário, que o último que ocorreu foi em 2017, produção agrícola municipal, produção da extração vegetal. Da outra maneira, quando a gente clicou em população, se a gente quisesse os resultados do censo, a gente clicaria aqui e ele ia aparecer uma lista com todas as tabelas referentes ao censo de 2010, certo? Lembrando que o censo de 2020, o censo acontece de 10 em 10 anos, o censo de 2020 foi adiado por causa do coronavírus, certo? Nesse meio tempo, que o censo acontece de 10 em 10 anos, então o último censo que ocorreu no Brasil foi em 2010, o IBGE faz estimativas. Então, essa tabela que nós baixamos, a tabela 6579, ela se refere a essas estimativas que o IBGE realiza entre os censos, certo? Então, a gente vai realizar mapas de produção agrícola, ok? Então, nós vamos em Economia, Agropecuária, Produção Agrícola Municipal. Bom, em Produção Agrícola Municipal, ele vai explicar toda a série histórica das culturas temporárias e permanentes, e aqui vem as tabelas. Então, as tabelas referentes ao milho, batata inglesa, amendoim, feijão. Aí tem umas informações sobre culturas temporárias, especificamente, outras sobre culturas permanentes, e essa tabela 54 e 57, ela traz essa tabela 1612 e 1613 juntas, ou seja, ela mescla as duas tabelas, ela não separa em temporário e permanente. Vamos clicar nela aqui. Bom, diferentemente da estimativa de população por município anterior, nessa tabela aqui, que se refere às lavouras temporárias e permanentes, né, as culturas temporárias e permanentes, ela apresenta 8 variáveis para nós escolher. Então, ela apresenta a área plantada ou destinada à colheita, em absoluta ou em porcentagem, área colhida em hectares. Vamos escolher somente a área colhida, tá bom? Conforme a gente for escolhendo essas variáveis aqui, as variáveis elas vão ir apresentando nas colunas, ok? Então, vamos deixar só uma neste momento. Agora a gente vai para a parte de escolher a cultura. Então, a cultura total não interessa, que ele vai fazer um somatório de todas as que estão disponíveis aqui. Vamos gerar um mapa de produção de fumo em hectares, né? Então, é a área colhida de fumo e um mapa sobre a soja. Então, vai ser, a gente está com as mesmas variáveis, né? Então, vai vir duas colunas. Uma referente à área colhida do fumo e outra área colhida da soja, certo? E, novamente, aqui, o Produção Agrícola Municipal, PAM, do IBGE, ele divulga dados anuais. Então, a última informação que a gente tem referente aqui é em 2018. Se a gente clicasse em 2017, 2016, 2015, fosse marcando as colunas também elas vão aparecer de acordo com o ano. Então, se eu colocar 5 anos, vai ter 5 colunas para diferentes anos. Então, para fazer mais uma análise histórica. No caso, vamos deixar somente a de 2018, certo? Então,
Essa tabela que nós estamos organizando, ela vai conter a seguinte informação: área colhida em hectares de soja e de fumo no ano de 2018 para a unidade territorial do municípios, né? Vamos realizar o filtro, municípios por unidade da Federação, Rio Grande do Sul. Aqui está ela, visualizar. Bom, aqui está as duas colunas, né? A produção de fumo e a produção de soja. No caso, a nossa variável é área colhida. Então, por exemplo, como é que se realiza a leitura disso? Água Santa, né? Teve 5 hectares de fumo colhida no ano de 2018, enquanto de soja 13.850, certo? Novamente, a gente necessita do código dos municípios. Então a gente clica no olhozinho aqui, exibir códigos. Agora essa tabela está pronta para o download. Funções, salvar em XLSX. Bom, eu vou ir nos downloads e vou levar ela para a nossa pasta lá. Então, C, cartografia, vou criar uma pasta aqui, tabela, e vou colar as tabelas aqui dentro, certo? E vou criar outra pasta para tabelas formatadas. A gente precisa realizar uma configuração nessas tabelas, certo? E eu vou colar elas aqui de novo. Ó. Vou copiar elas e vou colar. Ok? Bom, como que a gente vai realizar agora, nesse procedimento, a gente vai realizar a formatação dessas tabelas. Então, vamos abrir a primeira. Então, essa primeira tabela, ela é referente, então, à área colhida de soja, certo? Então, essas informações aqui nós não precisamos saber. Então, a gente pode excluir elas, certo? O que nós precisamos para a tabela abrir direito no QGIS, para o QGIS conseguir ler o nome das colunas direitinho? A primeira linha, ela tem que ser o nome das colunas, e aqui ela está acontecendo uma mescla. Então, a gente precisa tirar essa mescla. Então, essa coluna aqui, essa linha aqui a gente pode excluir. O que é isso aqui? É o código, né? O código do município. Aqui é o nome do município. E aqui é a produção de fumo, né? No caso, a área colhida. Fumo, então, AC, área colhida. Aqui a soja, AC. Lembrando que isso é referente a 2018, né? Vamos selecionar essas duas colunas aqui, porque tem municípios que não produzem, que eles estão com hífen. Vamos substituir, utilizar a ferramenta substituir o hífen por 0. Porque se a gente não realizar essa transformação aqui, quando a gente unir essa tabela ao shapefile no QGIS e gerar um mapa coroplético, os municípios que não têm valores, o QGIS considera nulo. Ele não considera 0. Então, por ser um município nulo, o QGIS não representa ele no mapa. Se a gente colocar 0, representa. Então, substituir tudo, ok, fecha. Podemos salvar, só mais uma coisinha, na última linha da tabela tem um rótulo. Isso aqui a gente pode remover também, excluir, botão direito excluir, certo? Agora a gente salva, a tabela está formatada. A gente pode levar essa tabela para o QGIS e salva. Salvamos a nossa tabela então. Isso aqui é a tabela formatada, né? No caso eu vou colocar produção agrícola. Não usei caracteres especiais, nem acento. Essa aqui é a estimativa, então já vou colocar aqui, estimativa. Vamos formatar a tabela estimativa então. Bom, a gente apaga esses rótulos que tem aqui, excluir. Aqui é a estimativa, né? A estimativa de população. E vai na última linha. Vai na última linha e exclui o rótulo. A tabela está formatada. Ok? Agora nós vamos abrir o QGIS e vamos recuperar o projeto do mapa de localização. Por quê? Para nós utilizar o layout dele. A gente fez uma configuração do layout no compositor de impressão no último vídeo sobre o mapa de localização. Vamos utilizar esse mesmo layout para nós não necessitar criar outro. Ok?
Então, no QGIS, para abrir o projeto que foi salvo anteriormente, a gente vai nessa pastinha aqui, ou projeto abrir, é a mesma coisa. Então, aqui está, a nossa pasta está no esse computador, disco local C, cartografia, localização. Vamos dar 2 cliques e vamos esperar ele abrir. Aqui está o nosso projeto, ok? Bom, para nós não editar o nosso projeto do Rio Grande do Sul, vamos fazer o quê? A gente vai realizar o salvamento para não perder nada que tem nele, todas essas configurações de cores, por exemplo, o nosso compositor de impressão está salvo nesse projeto de localização. O que a gente vai fazer? A gente vai salvar como e trocar o nome dele. Então, projeto, salvar como, esse aqui nós vamos colocar o nome como ordenado RS, certo? Agora nós vamos remover, desabilitar as feições, só vamos deixar o Rio Grande do Sul, certo? Bom, o que tem de informações nesse shape do Rio Grande do Sul? Nós vimos na aula passada. Botão direito em cima dele, abrir tabela de atributos. A gente tem que... esse shapefile nos traz 2 colunas, uma referente ao nome do município e outra ao código do município, certo? Esse código é exatamente o mesmo que a gente colocou nas tabelas. Eu vou explicar para vocês aqui brevemente como funciona esse sistema de códigos de identificação territorial do IBGE, certo? Bom, o IBGE ele atribui números às unidades da federação, aos municípios, aos distritos, subdistrito, bairro e setor censitário, ok? De modo que nenhum código desses seja igual ao outro. É como se fosse um CPF, uma matrícula de cada uma dessas unidades, ok? A primeira unidade que o IBGE atribui um número é o Estado, a unidade da federação. Aqui o IBGE atribui somente 2 números, que ele chama de UF, no caso o Rio Grande do Sul é o 43, certo? Eu consigo exemplificar isso aqui para vocês da seguinte maneira. No QGIS, a gente realizou o download do shapefile do Brasil por estados, certo? Por unidade da federação. Se eu clicar com o botão direito e abrir a tabela de atributos e procurar o Rio Grande do Sul aqui, ó, Rio Grande do Sul, aqui está o código do Rio Grande do Sul, 43. Percebam que esse código é diferente, ele não se repete. Como o do Rio Grande do Sul é o 43, a Catarina é o 42, o Paraná é o 41, ou seja, ele não se repete, correto? Bom, para o município, o que o IBGE faz? Ele coloca a unidade da federação, que é 43, então, se for um município do Rio Grande do Sul, ele vai iniciar com o código 43, mais 5 dígitos para se referir ao município. Então, o código de Santa Maria, por exemplo, seria 43, que é referente ao Rio Grande do Sul, 16907, certo? Esse é o código do município de Santa Maria, ok? Então, o código do município, ele tem 7 dígitos, 43 referentes à unidade da federação, mais 5 referentes ao município. Bom, vou mostrar isso para vocês. A gente tem o shapefile do Rio Grande do Sul aqui, né? Vou realizar um filtro. A gente tem um nome do município aqui numa coluna, mas eu quero realizar um filtro utilizando o código do município. Então, campos e valores, código do município igual. Aqui vai carregar todos os códigos do município. Santa Maria é 43 16907. Percebam que apareceu só um. À medida que eu der OK aqui, a tabela de atributos vai sumir, só vai ficar somente uma linha. Qual? O nome do município que tem esse código aqui. Deu um OK, o nome do município é Santa Maria. Se eu clicar aqui, a gente seleciona Santa Maria no mapa. Ali está ela, ok? Então, esse aqui é um dos mais utilizados. Então, se a gente for fazer um mapa com municípios, com a variável município, a coluna na tabela de atributos do shapefile, no caso, além da tabela que a gente vai tirar do IBGE, vai tirar do DataSUS, vai tirar da FEE do Rio Grande do Sul, ela precisa ter 7 dígitos, ok? Bom, sobre o distrito, o IBGE se refere aos distritos de certa maneira. Obviamente que um distrito está dentro de um município, né? Então, o que o IBGE faz? Unidade da federação, mais o município, né? são 5 dígitos referentes ao município, mais 2 referentes ao distrito. Então, como que ficaria o distrito sede de Santa Maria
com esse código. Então, ficaria o mesmo anterior, né? 43, que se refere ao Rio Grande do Sul, 169,07, que se refere ao município de Santa Maria, 05. Esse 05 aqui, ó, eu vou colocar em vermelho qual que é a diferença, ok? Vou colocar em vermelho qual que é a diferença. Esse 05 aqui, ele se refere ao distrito, um distrito de Santa Maria. Esse 05 se refere ao distrito sede de Santa Maria, ou seja, a área urbana de Santa Maria, ok? Esse subdistrito, ele vai seguir sempre o procedimento anterior. O subdistrito, então, vai pegar 43, que se refere à unidade da federação, né? Mais os 5 dígitos referentes ao município, mais o distrito e mais 2 dígitos referentes ao subdistrito. Logo, Santa Maria, né? A gente está em Santa Maria, 43 que se refere ao Rio Grande do Sul, 169,07 que se refere ao município de Santa Maria, 05 se refere à área urbana de Santa Maria, ou seja, o distrito sede 05, né? Esse 05 se refere ao distrito, 06 se refere ao subdistrito. Esse 06 aqui de Santa Maria se refere ao subdistrito centro urbano. O que o IBGE chama de subdistrito, Santa Maria chama de região administrativa. Eu deixei o site aberto aqui para vocês, o site da prefeitura, ó, que tem a localização das regiões administrativas. Então, a região centro urbano, que o IBGE se refere através desse código, ela se localiza aqui, ó, região administrativa centro urbano, ou para o IBGE, subdistrito centro urbano. Percebam que ele é um aglomerado, né, de bairros. Então, ele pega o bairro Centro, o bairro Nossa Senhora do Rosário, o bairro Bonfim, o bairro Nossa Senhora de Fátima, o bairro Nossa Senhora Medianeira, o bairro Nonoai e o bairro Nossa Senhora de Lourdes. Esse conjunto de bairros forma a região administrativa centro urbano. Se a gente fosse lá no IBGE, em alguma tabela que está disponível, filtrar por subdistrito, a gente colocaria esse código aqui, para conseguir informações referentes ao distrito centro, o subdistrito centro urbano, ou a região administrativa centro urbano de Santa Maria. Ok? Tudo bem até aí? Outra coisa que nós vamos utilizar hoje, a gente vai utilizar o município, que a gente já realizou o download, e o bairro. O bairro ele é um pouquinho diferente. O bairro ele funciona da seguinte maneira: ele é a unidade da federação mais o município, né? Então, isso ficaria para Santa Maria 43, 169, 07. Aí ele tem mais 3 dígitos para se referir ao bairro. Então, se eu quisesse o bairro Centro de Santa Maria, essas informações tem no IBGE, a gente pode pesquisar no Sidra também. Então, se eu quisesse informação do bairro Centro em Santa Maria, como é que eu ia pesquisar? 43, 169, 07, 001, que seria a identificação do bairro. Isso se refere, esse código se refere ao bairro Centro, em Santa Maria. Ok? Vou mostrar isso para vocês agora, certo? Vamos voltar lá no Sidra. Deixa eu ver se essa informação tem por bairro. Não tem. Eu vou voltar ao Sidra e a gente realiza o download das tabelas referentes a Santa Maria, tá bom? Então, vamos voltar ao início do Sidra. As informações que a gente vai pegar para Santa Maria, para filtrar por bairro de Santa Maria, é referente ao censo demográfico. Então, população, censo demográfico. A tabela que nós vamos utilizar, a gente vai vir aqui, tem a contagem de 96, de 2007, o censo de 2000, o censo de 2010. Vamos clicar aqui e em universo, né, que é o resultado final, o resultado total, não é uma amostra, característica da população e dos domicílios. Ok? Nós vamos realizar o download dessa tabela aqui, certo? A gente vai acessar ela e vai fazer uma configuração prévia dela. Ok? Bom, quais são as informações que nós desejamos? A gente quer realizar o download da população residente
por bairro de Santa Maria, certo? Então, essa população residente vai ser um número específico, por exemplo, 15 mil, certo? É um número absoluto. Bom, como a população, essa coluna da situação do domicílio, ela não nos interessa, por quê? Porque a gente vai fazer um filtro por bairro. Filtro por bairro, a população é totalmente urbana. Então, a gente pode deixar por total aqui. Mas se a gente quisesse especificar, se a gente quer saber quantos homens e quantas mulheres moram em cada um dos bairros da área urbana de Santa Maria, a gente marcaria essa coluna. Não é o caso, mas a gente quer fazer um mapa da população total e da população de idosos. Então, vamos deixar marcado o total aqui e vamos pegar a população idosa. Então, a população idosa tem de 60 a 69 e de 70 ou mais. Ou seja, a gente vai necessitar somar essas duas colunas para fazer o mapa, ok? Isso aqui não precisa, a gente pode colocar total, censo é de 2010, e aqui vem a questão do filtro, certo? A gente quer os bairros, ou seja, a gente quer essa informação por bairros de Santa Maria. Então a gente vai clicar aqui, nessa setinha, para ele detalhar o filtro. Então, eu quero o bairro por município. Então, o nosso município vai ser Santa Maria. Santa Maria. Percebam o código de Santa Maria aqui, ó, 43.169.07. Ó, isso se refere a Santa Maria, o município de Santa Maria. Vamos dar uma olhadinha nos bairros. Percebam o bairro centro aqui, ó, 43.169, né? 07, que se refere ao município, mais 3 dígitos, bairro centro, que foi o que eu expliquei aqui, ó. Correto? Então a gente vai utilizar essa coluna aqui para fazer os mapas depois, de Santa Maria, ok? Então, a gente vai selecionar todos, né? São 42. E o Brasil aqui a gente não precisa, certo? São 42 hoje, mas por causa que uma lei alterou o perímetro urbano de Santa Maria em 2015. Pegou a área do Passo das Tropas, que era uma área rural, e passou a ser área urbana, através de uma lei complementar de 2015, com um nome oficial sem denominação. Mas como a gente está utilizando informações referentes ao censo, Santa Maria, no censo de 2010, tinha somente 41 bairros. É isso que está filtrado. A gente selecionou todos os bairros de Santa Maria. Percebam? Bom, agora a gente pode clicar em visualizar. Para um shapefile, para a gente conseguir fazer a união de uma tabela ao shapefile, essa tabela necessita ter um padrão. No caso, nossas unidades territoriais, no caso, os bairros de Santa Maria, eles precisam estar em linhas. Então vai ter uma linha para o centro, uma linha para Nossa Senhora das Dores, uma linha para Nossa Senhora de Lourdes. Mas do jeito que essa tabela está formatada, tem 3 linhas referentes ao centro. Uma para a população total, uma para a população de 60 a 69 e uma para a população de 70. Isso não pode. A gente vai voltar aqui e vai clicar aqui, ó, pessoal. Em idade, a gente vai colocar lá em cima. Agora a idade passou a ser coluna. Então, a gente volta e clica em visualizar. Percebam a diferença? Agora a gente tem um para total, ou seja, qual que é a leitura disso? No bairro Centro, em 2010, residiam 17.847 pessoas. Destas, com 60 a 69 anos, 1.658. Ou acima de 70 anos, 1.814. Essa é a leitura. Logo, se eu somar essas duas colunas no Excel, 1.658 mais 1.814, eu tenho a população absoluta idosa no bairro Centro, em Santa Maria. Certo? Da mesma maneira que eu expliquei anteriormente, a gente precisa do código, né? Clica no olhinho ali, exibir códigos e fecha. Essa é a nossa tabela para a população absoluta, total, de 60 a 69 anos e maior que 70 anos, certo? Vamos realizar o download dela, salvar, vamos nos downloads, vou recortar ela, vou colar na nossa pasta, tabela, vou colocar ela aqui, mas eu vou levar ela para formatadas já. Aqui é Santa Maria, então. Ok, então, eu vou habilitar a edição, eu vou remover essas colunas aqui. Isso aqui ele está mesclado, vamos tirar a mescla, ok? Essa coluna aqui a gente vai remover também, excluir. Aqui é o código, então, é o código do bairro, no caso. Aqui é o nome do bairro. Aqui é a população total.
Bom, aqui a população de 69, de 60 a 69, aqui a população de 70 ou mais. O que que a gente quer? A gente quer a população de 60 ou mais. Como que a gente faz isso? A gente vai somar essas duas colunas. Como que você faz isso no Excel? Vou explicar para vocês como que você faz isso de duas maneiras. A gente pode clicar no igual, no teclado, né? Aperta igual no teclado, abre parênteses, clica na variável que a gente quer somar, digita um mais no teclado, clica na outra, fecha parênteses e dá um Enter. Certo? Essa é uma. A outra é o seguinte, eu não preciso colocar o igual, ou melhor, eu não preciso colocar o mais para realizar a soma. Então, eu vou colocar um igual, escrever soma, abrir parênteses, clicar e arrastar o que eu quero somar, fecha parênteses e aperta Enter. Certo? Vou dar, nessa caixinha que tem aqui do lado, ele faz eu aplicar a expressão que foi colocado aqui para o restante das linhas. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai realizar a soma para os bairros restantes. Ou seja, qual que é a leitura dessa tabela aqui? Por exemplo, no bairro Chácara das Flores, em 2010, residiam 3.939 pessoas. Destas, 537 eram idosos. Ok? Salvamos a tabela, fechamos. Fechamos essa aqui também, voltamos ao QGIS. Bom, neste momento, então, a gente vai realizar a união, ou seja, a gente vai abrir as tabelas aqui no QGIS e vai unir as tabelas ao shapefile, certo? Mais uma coisa que eu quero mostrar e deixar claro para vocês, vamos pegar a estimativa aqui. A estimativa, então, a primeira coluna da estimativa é o código, certo? Código, que é o código do município que tem 7 dígitos. Da produção agrícola, é a mesma coisa, ok? Código, então, é o código do município. Isso, no shapefile, é representado através da coluna CD, né, código, gel, do município, ok? Então, essa coluna aqui no nosso shape, CD, gel, do município, é a mesma coluna código das nossas tabelas, certo? A gente vai abrir as tabelas por aqui, vamos adicionar elas da mesma maneira que a gente adiciona um shape, por camada vetorial, certo? Então, a gente clica ali, clica nos 3 pontinhos, vai em tabela, formatadas, eu vou abrir a produção agrícola e a estimativa aqui. Dá um abrir, dá um adicionar. O que que a gente quer abrir? Somente a tabela. Dá um OK, somente a tabela. Outro OK, dá um close. As nossas duas tabelas estão aqui, ó. Então, como a gente vai fazer o procedimento de unir essas tabelas ao shapefile? A gente vai no shapefile de interesse, no caso, é o Rio Grande do Sul para municípios. Por quê? Porque as nossas tabelas são o Rio Grande do Sul para municípios, né? Cada um dos municípios nas linhas da tabela. Então, a gente vai clicar com o botão direito aqui, propriedades. Bom, nós vamos vir aqui na aba Uniões, vamos clicar no sinal de mais aqui. O que que a gente quer unir? Vamos unir primeiro a tabela estimativa. Qual campo? Esse unir campo e o campo-alvo são os campos que têm em comum entre a tabela e o shapefile. No caso, qual que é o campo em comum? O código do município. Então, o código do município na tabela é esse aqui, COD. E no nosso shapefile é o CD, gel, do município, certo? O que que a gente quer unir? A gente quer unir a estimativa da população de 2019. A gente tira isso aqui para esse título aqui não ir para o nome da coluna. Então, quando a gente der um OK aqui, ó, o que que vai acontecer? Ele vai criar uma união temporária. Isso quer dizer o quê? Que o nosso shapefile necessita ser salvo após, ok? Então, é uma união temporária que, se eu abrir a tabela de atributos do Rio Grande do Sul, vai ter uma coluna nova de estimativa da população para 2019, que foi a tabela que nós realizamos o download, ok? Vou dar um OK e um OK novamente. Vamos ver se a tabela uniu certinho. Aqui está, nossa população, ó, as duas lagoas que eu cheguei a comentar na aula passada, né, que fazem parte do shapefile do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Engenho Velho tem uma população estimada de 1.043 para 2019. Vamos procurar Santa Maria aqui, ó. Então, campos de valores, nome do município, igual Santa Maria. Santa Maria tem uma população estimada para 2019 de 282.123 pessoas, certo?
Bom, vamos aproveitar também e unir a tabela da produção agrícola. Botão direito aqui, então, propriedades. Depois a gente vai realizar o salvamento desse shapefile, porque essa união ela é temporária, ok? Novamente a gente clica no símbolo do mais ali. Vamos colocar a planilha produção agrícola, o código com o código do município, né? Então, os dois campos que são em comum para a tabela e para o shapefile. O que a gente deseja unir aqui? A produção de fumo, né? A área colhida do fumo e a área colhida de soja. Tira esse nome aqui, para ele não aparecer no nome da coluna. Dá um aplicar e dá um OK. Vamos ver se está certinho lá. Está certinho, ok? Foi unido o fumo e a soja, além da estimativa populacional que eu já tinha mostrado para vocês antes. Porém, percebam que aconteceu o seguinte: a nossa estimativa ela está alinhado à direita e o fumo e a soja estão alinhados à esquerda. Estatisticamente falando, tudo que um Excel, por exemplo, alinha à direita, ele está considerando como se fosse uma coluna de número. E, de fato, isso é uma coluna de número. O fumo e a soja, como eles estão alinhados à esquerda, o QGIS está reconhecendo eles como colunas de texto. Se a gente deixar em colunas de texto, ele não vai aparecer depois, quando a gente trocar o símbolo para graduado, para a gente criar intervalo de classes, por exemplo, de 10 a 100 cor amarela, a gente não vai conseguir fazer isso porque o QGIS não está identificando essas colunas como colunas numéricas. Então, para a gente fazer isso, a gente pode utilizar a própria calculadora de campo aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, o nome é produção de fumo AC, né, área colhida. A gente vai dar campos e valores, qual que é a produção de fumo aqui? Ou seja, a gente só está trocando, a gente só está renomeando essa coluna aqui, que é a coluna de produção de fumo, para números inteiros, porque desse jeito aqui alinhado à esquerda, ela é textual. Se a gente alinhar ela à direita, como é a estimativa aqui, ela vai ser uma representação, uma coluna numérica. Se eu der um OK aqui, percebam que a nossa mesma coluna, ó, ela foi alinhada à direita, ou seja, agora é uma coluna numérica. Iremos fazer a mesma coisa para a produção de soja. Então, produção de soja, área colhida. Campos e valores, qual que é a referente à soja? Soja AC. Vocês conseguem perceber até aqui, ó. Percebam que a coluna que veio, ó, fumo AC, que foi a coluna importada, ela está ali escrito ABC, isso quer dizer o quê? Que é uma coluna de texto. Percebam que na que eu criei é 1, 2, 3, ou seja, uma coluna numérica, certo? Então a gente quer transformar isso para soja, que também está ABC, por isso que ela está alinhada à esquerda. A gente vai dar 2 cliques na soja e vai dar um OK. Percebam que a coluna de texto está aqui e a coluna numérica está aqui, com os números alinhados à direita. Agora a gente vai precisar exportar. Para fazer isso, a gente precisa exportar. Então, botão direito, exportar, salvar feições como. A gente vai salvar o shapefile do Rio Grande do Sul novamente. Então, aqui eu vou colocar o nome RS tabelas, tá? Quer dizer que as nossas tabelas foram unidas. Ok? Dá um OK aqui. Criou uma camada nova. Vamos ver se as nossas informações estão lá. Estão lá. Agora eu posso remover essas duas colunas aqui referente ao fumo e à soja, porque elas não vão ser utilizadas no mapa. As que vão ser utilizadas no nosso mapa são essas 3 colunas aqui, ó, referentes à produção agrícola de fumo, de soja e a estimativa populacional para o ano de 2019. Certo? Então eu vou excluir as outras 2 colunas. Para excluir as outras 2 colunas, eu tenho que clicar aqui, mas para a gente excluir campos ou criar campos na tabela de atributos, a ferramenta de edição tem que estar ativa, que é esse lapisinho aqui. Clicando nele, percebam que foi habilitado o campo excluir, né? Vamos excluir as 2 últimas colunas. Damos o OK, está pronta a nossa tabela, formatada. Bom, a gente acabou de conferir então que as colunas foram salvas corretamente, elas estão escritas, alinhadas à direita, ou seja, são dados numéricos. O que a gente pode fazer é remover as 2 tabelas, remover camada, OK. E também remover o shapefile antigo do Rio Grande do Sul que a gente utilizou para o mapa de localização. Detalhe, a gente está removendo aqui do nosso projeto chamado Ordenado Rio Grande do Sul. Se a gente abrir lá o projeto que se chama localização, né, que é o do mapa de localização, vai abrir normalmente como a gente configurou o mapa e tudo mais, certo? Remover camada, sim. Bom, o que a gente vai fazer agora?
A gente vai criar intervalos, então, a gente vai fazer um mapa coroplético. Então, é uma variável, a gente vai utilizar a variável cor, um degradê, ou seja, a gente vai realizar um mapa ordenado referente ao quê? A estimativa populacional, certo? Então, a gente vai criar intervalos, por exemplo, do 1034 ao 1910 será a cor X, certo? Bom, para fazer isso, como que a gente realiza? Bom, a gente vai na camada de interesse, né, que tem essas informações armazenadas, no caso, o shapefile chamado rs-tabelas, que a gente acabou de salvar, ele tem as colunas com essas informações. Então, a gente vai nas propriedades dele, estilo, né, que é essa simbologia aqui. Em símbolo simples, nós vamos trocar para graduado, ou seja, é aqui que a gente vai criar os intervalos, certo? Qual a coluna que a gente quer fazer o mapa? É aqui a importância que eu mostrei para vocês no procedimento anterior. Se as duas colunas referentes à produção do fumo e à produção de soja tivessem como textos, elas não iam aparecer aqui. Por isso que eu fiz a transformação para numeral, certo? A gente quer fazer um mapa da população estimada. Vamos escolher um degradê aqui. Eu prefiro, particularmente, eu prefiro esse aqui, certo? Bom, eu vou dar um classificar aqui, ó. Aqui em modo, ele tem um detalhe importante, por exemplo, intervalo igual. Ou seja, ele vai pegar o nosso mapa, tem 5 classes, percebam? O maior município é Porto Alegre com 1.483.771. Então, qual que é a ideia do intervalo igual? Ele vai tirar essa diferença, vou abrir a calculadora aqui, ó, ele vai tirar a diferença do maior, que é 1 milhão, né? 1.483.771 menos o menor, que está aqui, que é 1.034, menos 1.034, a diferença é essa. E vai ser feita uma divisão por 5, porque são 5 classes. Logo, a gente tem uma variação de cada classe de 296.547. Bom, logo, vou abrir a outra calculadora aqui. Nosso valor mínimo é 1.034, mais o nosso intervalo de cada classe é 296.547,4. Ele nos dá aqui o nosso intervalo, né, o nosso final da primeira classe, o resultado superior é 297.581,4. Se eu somar novamente com 296.547,4, ele nos dá que o nosso segundo intervalo é 594.128, certo? A gente está gerando um mapa agora com intervalo igual. Percebam, ele é importante, esse modo para representar a população estimada do Rio Grande do Sul é relevante? Não. Por quê? Porque tem municípios que são muito populosos, no caso, Pelotas, Porto Alegre, Canoas, Caxias, eles têm uma população muito elevada, então no intervalo igual, praticamente todos os municípios, com exceção desses 4, estão na mesma classe. Então ele não é muito interessante. Mas um intervalo que é interessante, vou tirar a seleção das minhas camadas, um intervalo que é interessante, um modo que é interessante por ser números absolutos, é a classificação por quebras naturais. Percebam o nosso mapa, né? A gente consegue ver, por exemplo, que está marcado em amarelo aqui, ó, os municípios têm 1.034 a 17.000. Os que têm esse laranja mais fraco de 17.000 a 56.000. Ou seja, esse modo aqui, por quebras naturais, que é Jenks, ele é calculado pelo histograma. Ou seja, quando tem uma ruptura no histograma, ele corta e encerra a classe, certo? Diferentemente, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com taxas, com divisão, né? A gente pega um número absoluto, divide por alguma coisa, multiplica para transformar em porcentagem. Quando a gente está trabalhando com taxas, é melhor utilizar o quartil. Por quê? Qual que é a ideia do quartil? A gente criou uma categorização do quartil para 5 classes, ou seja, isso aqui neste momento é um quintil, certo? E qual que é a ideia da contagem igual? A gente precisa ter o mesmo número de municípios para cada uma das classes, correto? Bom,
Quantos municípios existem no Rio Grande do Sul? 497, né? Tirando a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Como são 5 classes, o que a gente necessita fazer? Então, 497 dividido por 5. Ou seja, tem classes que vão ter 99 municípios e outras classes que vão ter 100. Logo, todos esses municípios que estão pintados na cor vermelha aqui, eu vou selecionar eles com a ferramenta de seleção. Ó. Percebam? Eu quero selecionar só para descobrir quantas feições tem de municípios, né? Nessa última classe aqui. Então, seleciono todo o Rio Grande do Sul, aqui embaixo está aparecendo, ó, 100, né? Foi ou 99 ou 100. Selecionei a penúltima, vou selecionar ela agora, ó. Essa tem 99, foi o que eu mostrei para vocês através do cálculo. Esse método de quantil é mais recomendado quando a gente está trabalhando com taxas. Com números absolutos, igual a contagem de população, no caso, é mais recomendado a gente trabalhar com quebras naturais, Jenks, ok? Vamos trocar ali a classificação, então, para quebras naturais. Jenks. Classifica, aplica e dá um OK. Ok? Aqui está o nosso mapa. Vamos habilitar o restante das informações para ele aparecer. Porém, pessoal, Santa Maria não precisa, né? Santa Maria não precisa mais. Porque a gente está trabalhando com o Rio Grande do Sul, que está o município de Santa Maria. Bom, uma coisa que não aconteceu no mapa de localização, porque a gente não utilizou mais o amarelo, mas esse nosso degradê, para representar a ordem populacional, né, a ordem da estimativa populacional por municípios do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2019, ele está com um degradê de cores. Logo, isso é uma representação ordenada. Então, a gente não pode deixar o restante do Brasil com essa cor. Vamos trocar, então, o Brasil aqui para verde. Aí ele fica bem diferente, certo? Agora não tem mais essa ideia. Ok? Então, o nosso primeiro mapa está aqui. Então, é o mapa, esse mapa aqui ele representa o quê? Representa a população estimada para o Rio Grande do Sul, né? Para cada município do Rio Grande do Sul, no ano de 2019. Bom, por que a gente abriu o layout padrão? A gente foi no nosso projeto de localização, deu um salvar como e trocou o nome dele para ordenado. Por quê? Porque aqui a gente já tem o nosso layout do mapa de localização. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um duplicar nele. E o nome vai ser mapa da estimativa populacional. Certo? Damos um OK. Percebam que o nosso layout ele já está pronto, porque ele pegou o layout do nosso mapa de localização, certo? Então, o que nós necessitamos mudar aqui? Duas coisas. E ajustar uma terceira. O primeiro é o título, não é mais mapa de localização do município de Santa Maria. É mapa da estimativa populacional do Rio Grande do Sul em 2019. Ok? A gente precisa colocar a legenda aqui também. No caso, então, a gente vai remover o Rio Grande do Sul antigo e a Santa Maria e colocar o novo, que é RS Tabelas. Então, aqui, o nome da tabela vou clicar nela, né? Ela sempre vem com o nome do shapefile, que está aqui, ó, RS Tabelas. Então, a gente pode renomear ela, clicando aqui sobre ela e indo no lápis. Então, o nome disso aqui é População Estimada. A gente pode também trocar a fonte, é um subgrupo, para 10. Puxar a legenda um pouquinho para cima para ela ficar dentro do nosso mapa, né? A gente pode colocar mais uma informação, inclusive, para deixar mais completo. População estimada em 2019. Ok? E aqui a gente faz essa alteração também. A gente tem uma fonte aqui, né? A fonte é estimativa populacional do IBGE de 2019. Ok? Nosso mapa está pronto. Bom, quem prefere
não utilizar o layout anterior, né, que a gente criou para o mapa de localização para treinar, à vontade. É só adicionar um mapa aqui de novo, né, desenhar ele, colocar as coordenadas, colocar o norte, a escala, a legenda e tudo mais. Que nem eu realizei, mostrei para vocês no final do vídeo do mapa de localização, o nosso último vídeo, ok? O mapa está pronto, a gente pode salvar. Então, esse aqui é o mapa da estimativa populacional, dá um salvar, salva novamente. Ok? Então, dá um close. Ok? Nosso mapa está pronto. Agora, a gente pode realizar só trocando a coluna aqui, ó. Estimativa, agora a gente vai ter um mapa de produção de fumo. Dá um classificar. Ok. Aqui a gente tem um ponto importante. A gente sabe que lá quando a gente estava realizando a configuração da tabela, a gente colocou os municípios que não produziam fumo, porque a maioria não produz fumo, que era um hífen, como zero. Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente precisa pegar o menor município, olhar a tabela de atributos aqui, de fumo, ó, o menor município que produza fumo, que é Pinheiro Machado, produz 1 hectare de fumo. Vamos melhorar. O município de Pinheiro Machado teve área colhida em 2019, 1 hectare. Ok? Então, o que a gente vai colocar lá nessa nossa primeira classe? Na configuração aqui. Que o valor inferior é 1. Então, metade dos municípios não vai aparecer. Correto? Foi por isso que a gente substituiu de hífen lá, de um tracinho na tabela para 0, porque senão o nosso mapa ia ficar desse jeito aqui. Então o que a gente faz aqui? A gente vai desligar o limite das classes, criar uma classe nova, de 0, no limite superior a 0,5, escrever como sendo 0, que não produz no caso, né? E colocar uma cor branca, porque cor branca se refere à ausência da informação. Perceba como o nosso mapa fica. Ok? Esse mapa, assim como os demais, ele é um mapa introdutório, tá, pessoal? A gente pode fazer, por exemplo, pegar os municípios que mais produzem ali, que é na região de Santa Cruz, de Venâncio, aqui em Pelotas, por exemplo, e identificar os municípios no nosso mapa. Mas não vem ao caso nessa situação. O importante é vocês ter autonomia de ir no Sidra, baixar, encontrar a tabela, realizar o download dela, formatar, conseguir o new shape e apresentar um mapa, certo? A gente volta ao compositor de impressão, esse aqui é o nosso dado referente à população. A gente vai atualizar ele, agora não é mais, agora é a produção, é a área colhida de fumo. Então, a gente vai vir aqui na nossa legenda, população estimada é área colhida de fumo. Isso em 2019 também. Ok? Então, o título que nós vamos colocar no mapa aqui, então, é mapa da área colhida em hectare, né? Estava lá no Sidra, quando a gente realizou o download. Inclusive, vou até mostrar para vocês aqui, ó, na tabela original. Não sei se é essa aqui. Essa aqui, ó, área colhida em hectares, certo? Em hectare de fumo em 2018 no Rio Grande do Sul. É a produção agrícola municipal, ela se referia, o último dado que nós tínhamos referentes às culturas do Rio Grande do Sul é do ano de 2018, certo? Aí em fonte aqui, a gente vai colocar produção agrícola municipal, né? De 2018. Podemos salvar o mapa novamente. Então percebam que a gente ganha muito tempo em só alterando lá, fazendo uma configuração breve lá no QGIS, alterando a coluna da variável de interesse, no caso de população estimada
para a produção de fumo, a gente volta para o compositor de impressão, quando já você tem o layout pronto, a gente troca o título, ajusta a legenda e arruma as informações complementares ali na tabela. Então o nome desse mapa aqui é mapa da produção de fumo, ou melhor, da área colhida de fumo. Ok? Por fim, para finalizar, vamos fazer um mapa de produção de soja agora. Então a gente vai trocar o fumo aqui por soja, troca para 5 classes e dá classificar. Novamente a gente precisa ver qual que é o menor município, certo? Porque não é todos os municípios do Rio Grande do Sul que produzem soja. Soja está aqui. Então o município de Picada Café teve 1 hectare de área colhida de soja no ano de 2018. Então, a mesma coisa que a gente fez para a produção de fumo. O valor inicial aqui é 1, então ele vai mostrar somente os municípios que têm produção agora. Percebam que aqui na região metropolitana, praticamente os municípios ali são todos urbanos, são municípios pequenos, eles não têm espaço para produção agrícola. Além disso, nas proximidades da serra aqui, não é mais uma monocultura que nem da soja. Percebam aqui, na região do Planalto, isso aqui é o município de Tupanciretã, Cruz Alta, Júlio de Castilhos, Cachoeira do Sul, inclusive Cachoeira do Sul planta soja numa região de várzea, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente não pode colocar um mapa como todos os municípios produzem alguma quantidade. A gente tem que ter esse cuidado. Então, se tem município que não produz, a gente precisa fazer esse esquema aqui, ó. A gente desliga o limite das classes, coloca de 0 a 0,5, coloca que esse município não produz. Então, quanto foi a área colhida dele? 0. Não produz. Dá um OK aqui, aplica e os municípios que não produzem voltam a fazer parte do mapa. Certo? Novamente a gente vai para o compositor de impressão, então, atualiza ele nesse botão aqui. Nós temos um mapa da produção de soja. Então, área colhida de soja. Área colhida de soja. Aqui a única coisa que muda é a cultura, de fumo para soja. E o nosso mapa está pronto, só salvar. Então, mapa da produção da área colhida de soja. Ok, nosso mapa está pronto. Percebam que o município que mais produziu foi, no caso, Tupanciretã, colheu em 2018 149.100 hectares, certo? Então, pessoal, esse aqui foi os nossos mapas ordenados, ou seja, o que a gente fez nesse procedimento? A gente entrou no IBGE, foi no Sidra, que é o sistema de tabelas eletrônicas do IBGE, né, onde é divulgado as pesquisas, realizou o download de tabelas referentes à estimativa de população por município, a população, a produção agrícola municipal e nas tabelas referentes a Santa Maria a gente realizou o download das tabelas de bairros de Santa Maria pela população total, então quanto de população existia em cada bairro em 2010 e também por faixa etária. A gente pegou uma faixa da população de 60 a 69 e mais de 70 para descobrir o número de idosos que residem naqueles bairros, certo? O próximo momento, então, eu vou apresentar logo na sequência como que a gente vai realizar o mapa para Santa Maria, certo?